Olá, amigos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja uma realidade no seu coração. Que Deus abençoe em nome de Jesus de uma maneira muito especial. Esse é o meu desejo, é o que eu oro a Deus pedindo para que abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo. Seja bem-vindo a mais esta audição de mais uma palavra que sempre trago aqui. Normalmente, depois do culto de domingo, nós acabamos de sair de um culto agora, onde nós estivemos ali entregando o certificado de batismo a a irmã que foi batizada no domingo do dia 1º desse mês. É uma alegria muito grande, um prazer muito grande. Nós nos sentimos felizes com o culto desta noite, estamos abençoados e edificados pelo Senhor Jesus, e através deste culto nós estamos aí preparados para mais uma semana de luta, mas de muitas vitórias em nome de Jesus. Hoje nós temos falado aqui sobre o plano da salvação, nós temos falado muito sobre a salvação e tivemos gravando aqui um vídeo sobre a graça do Senhor Jesus Cristo. Aquilo que o Senhor Deus oferece de graça, a coisa mais valiosa que alguém pode ter, a coisa mais rica e valiosa que alguém pode ter. Não existe nada mais rico e mais valioso do que a graça do Senhor Jesus. A graça pela qual nos é ofertada totalmente grátis, de graça, a salvação, o perdão dos nossos pecados, a vida eterna, a certeza de que vai morar nos céus, longe de toda dor, de todo sofrimento, longe da morte, longe de toda influência satânica, como é a realidade aqui neste mundo. Então nós falamos muito sobre a graça, e hoje eu gostaria de estar falando um pouco sobre uma das coisas mais maravilhosas da graça do Senhor Jesus Cristo, da salvação. Gostaria de estar falando sobre justificação. E o que é justificação? A justificação é aquele ato de Deus em favor do homem, quando o homem recebe Jesus, confessa seus pecados, o homem se reconhece pecador, o homem ou a mulher se reconhece pecador ou pecadora, e sabe que o pecado está o condenando ao inferno, e de repente ele toma consciência disto, corre ao Senhor Jesus, pede a ele perdão dos pecados, abandona esses pecados, faz o concerto com Jesus, entrega a sua vida a ele. E não importa o quanto ele pecou até aquele momento, não importa. Quando ele vai a Jesus e pede perdão, arrependido de seus pecados, então ele recebe o perdão, isto é a graça. E aí acontece algo maravilhoso. Não importa quantos pecados a pessoa tenha cometido até aquele momento, não importa quão negros sejam os pecados que a pessoa praticou até aquele momento. Algumas vezes ouvimos alguém dizer assim: mas eu já pequei tanto, eu já cometi tantos pecados e pecados horríveis, será que Deus me perdoa? Eu sou muito culpado, eu carrego uma carga de culpa muito grande. Como é que Deus pode me aceitar? Como Deus pode me aceitar, sendo que eu sou um pecador que cometi muitos e terríveis pecados? Aí entra a questão da justificação. O que é a justificação? É o ato em que Deus declara o pecador culpado, arrependido de seus pecados, pedindo perdão. A partir daquele momento, Deus declara aquela pessoa justa. Ela não é justa, mas ela é justificada. Por quê? Porque reconheceu-se pecador ou pecadora, foi para Jesus Cristo, arrependeu de seus pecados, entregou a sua vida a ele, pediu perdão e confessa que crer na morte de Jesus na cruz do Calvário como meio suficiente para a sua salvação, e arrependido de seus pecados pede perdão, Deus perdoa e aí diz para ele: você está justificado dos seus pecados.
porque eu te perdoo e você agora passa a ser purificado deste pecado. A partir de agora, você não tem mais culpa sobre esses pecados que você cometeu, porque eu te perdoo e declaro você justificado. Você está justificado, perdoado dos seus pecados. É isto que acontece. Agora a pessoa já foi a Cristo, já foi ao Senhor, recebeu a graça maravilhosa, que é a salvação, um favor imerecido, né? Basta para que ela seja declarada justificada por Deus, o quê? Que ela crê no Senhor Jesus. Em Atos capítulo 13, verso 37 a 39, preste atenção nessa leitura. Diz assim, Atos capítulo 13, verso 37 a 39. Diz assim, porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento, que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. De quem o Senhor Jesus, o Senhor Deus está falando aqui? De quem esse texto está falando? Ele começa dizendo assim, porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Esse é Jesus. Jesus morreu, mas ressuscitou. Não viu corrupção. Quer dizer, ele não ficou preso na morte. O seu corpo não apodreceu, não entrou em estado de putrefação. Ele não teve nenhum de seus ossos quebrados. Mas ele morreu. Ao terceiro dia ressuscitou. Ele não viu corrupção. Ele disse, tomai conhecimento disso. Quer dizer, tenha esse conhecimento, saiba disso. De que se vos anuncia remissão de pecados. O que é remissão de pecados? Resgate do pecado. Todo resgate tem um preço. E o preço do nosso resgate, da nossa remissão, o preço de termos sido arrancados da condenação dos nossos pecados, foi a morte de Jesus. Esse foi o preço do nosso resgate. Então ele disse, tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste quem? De Jesus, que ressuscitou, que Deus o ressuscitou, está vivo, ele que nos resgata do pecado e da condenação. E o texto ainda continua dizendo assim, e por meio dele, quer dizer, por meio de Jesus, todo o que crê, é a condição para receber de Deus a declaração de justificados. A partir do momento que Deus diz que nós estamos justificados, né, da nossa culpa de pecado, ele tira essa culpa, nos declara justificados, né? A partir desse momento, nós não somos mais condenados. E aí ele diz que é por meio de Jesus que nós somos justificados de todas as coisas, de todo o pecado, que os quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Quer dizer, a lei de Moisés só denuncia o pecado, acusa e condena. Se fôssemos viver pela lei, nós seríamos somente acusados, condenados, sem perdão. Não há oferta de perdão na lei. Não há oferta de resgate na lei. Não há preço de resgate na lei. Não há. Mas Jesus Cristo entrou nisso. Cumpriu a lei que nós não conseguimos cumprir. E quando alguém vai a Deus através de Jesus, reconhecendo-se pecador e pede perdão, Jesus apresenta a causa dessa pessoa a Deus. E Deus, então, justifica esta pessoa pela intercessão de Jesus. Ele declara essa pessoa justificada. Isto é justificação. Agora, quais são os resultados da justificação? A partir do momento que nós somos justificados, acontece o que na nossa vida? Uma coisa maravilhosa
é o fruto da justificação. Quando Deus nos declara justificados, o que acontece? Está em Romanos capítulo 5, versículo 1. Quando nós somos declarados justos, o que acontece conosco? Romanos capítulo 5, versículo 1. Diz assim: justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Justificados, pois. Quer dizer, quando Deus, através de Jesus Cristo, quando nós vamos a Deus em nome de Jesus, quando nós recebemos Jesus, Jesus passa a ser o nosso intermediário entre nós e Deus. E aí ele apresenta a nossa causa, diz que arrependemos, que cremos no seu nome, que cremos no seu sacrifício, pediu perdão, abandonou os pecados, Jesus nos apresenta a ele, e aí a partir daquele momento, eu repito, ele nos declara justificados. Justificados. Nos declara justificados. Mas como? Justificados, pois, mediante a fé, nós cremos em Jesus, recebemos Jesus e depositamos a nossa fé nele, em Jesus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. É o resultado de sermos justificados. Por que isso? Porque antes de sermos declarados por Deus como justificados, carregávamos uma culpa. Éramos culpados de todos os pecados que cometemos e que vivemos neles. Nós éramos culpados. E quando nossa mente está tomada por uma culpa, nós perdemos a paz. Não temos paz. A culpa nos aflige dia e noite, tira o nosso sono. Ela faz adoecer o nosso corpo físico, depois de fazer adoecer a alma, o espírito, o coração. O pecador que anda sem Cristo, ele anda carregado de culpa. Ele anda pesado, sentindo a condenação das suas culpas de pecados. Mas quando ele recebe o perdão e Deus diz para ele que ele está justificado, e Deus diz ainda: eu perdoo seus pecados, e perdoando os seus pecados, a partir de agora, você não é mais culpado dos seus pecados. Você não tem mais culpa, porque eu te regenero a partir de agora. Agora eu perdoo seus pecados, o preço que meu filho pagou na cruz do Calvário, e você crê nele, e você confessa-se pecador arrependido, então eu te perdoo, você está perdoado, e a partir de agora eu sequer quero lembrar dos pecados que você cometeu até aqui. Então, esta justificação, ele diz que produz em nós paz com Deus. Agora nós não carregamos mais uma culpa. Agora os pecados passados não causam em nós mais peso de responsabilidade e culpa, e a certeza pesada de sermos condenados pela culpa dos nossos pecados. Ele diz: justificados, pois, mediante a fé, precisa ter fé, temos paz com Deus. Por meio de quem? Por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que nós sempre dizemos que todos precisam entregar a sua vida a Jesus, que precisamos de Jesus, que o único que pode salvar o homem é Jesus, porque Ele é o único que pode apresentar a nossa culpa a Deus, é o único que pode apresentar a nossa vida a Deus, é o único que pode chegar diante de Deus e dizer para Ele que nós recebemos Jesus, que cremos no sacrifício dele na cruz do Calvário, que cremos no nome todo-poderoso dele, que nós o recebemos, arrependemos dos nossos pecados. Só Ele pode chegar diante de Deus e apresentar a nossa vida assim e receber de Deus
a justificação para a nossa vida. Por isso que ele diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito é o nome do Senhor, mediante a fé. E fé, o que é fé? Fé nada mais é do que aquilo que o livro de Hebreus, no capítulo 11, Hebreus capítulo 11 nos explica o que é fé. A fé que nos salva. A fé em Jesus Cristo que leva a Deus a nos justificar de todas as nossas culpas. E aí, no capítulo 11 de Hebreus, versículo 1, ele diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Aí nós passamos a entender uma coisa, que fé não é para a gente conseguir de Deus tudo que queremos, não. Esse dispositivo maravilhoso que Deus nos concede, chamado fé, muitas vezes ouvimos pregações, ensinamentos, insinuações de que uma pessoa que tem muita fé é aquela pessoa que vai diante de Deus com um monte de exigências, com um monte de coisas que ela deseja e pela fé ela vai conseguir. Tem gente que diz até que Deus é do tamanho da nossa fé. Uma conversinha fiada, não é verdade. Imagina se Deus fosse do tamanho da fé de cada um. Isso é uma mentira, uma das grandes mentiras que às vezes funciona na vida das pessoas como verdade, mas é mentira. Porque não é assim. A fé, ele diz, a fé é a certeza de coisas que se esperam. E coisa que nós esperamos não é aqui na vida, não. A fé não nos foi dada para nós conseguirmos de Deus tudo aquilo que queremos, casa, carro, dinheiro, emprego, seja lá o que for. Ele pode até nos dar, mas esse não é o objetivo, não é o objetivo da fé. A fé que nós temos em Deus, ela não é para a gente conseguir viver uma vida boa aqui, não. Muito pelo contrário. A fé é um dispositivo que existe para nós ficarmos firmes na nossa salvação. A fé é um dispositivo que Deus nos dá para nós nos assegurarmos naquilo que nós não vemos. E, por exemplo, como é que eu posso ter a certeza de que eu estou salvo em Cristo Jesus? Primeiro, eu não tive nem o privilégio de ver Jesus. Eu não vi Jesus. Jesus não veio aqui e falou para mim de cara a cara. Os meus olhos não contemplaram ele. E como eu posso ter a garantia de que meus pecados foram perdoados e que agora eu vou para os céus e que não devo carregar nenhuma culpa dos pecados que Deus me perdoou? Como eu posso ter certeza disso? Como alguém pode me provar isso assim de maneira mais concreta? Não tem jeito. Se não aceitarmos pela fé, não haverá solução. A fé é a certeza das coisas que se esperam. E nós esperamos Jesus vir para nos levar para os céus. E ele vai vir. Nós esperamos ir para os céus pela fé. Mas qual é a base dessa fé? A base dessa fé é que Jesus morreu na cruz do Calvário, derramou seu sangue pelos meus pecados, ele me representa diante de Deus, eu confessei a Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu recebi esse Jesus, ele entrou na minha vida e ele disse que eu serei purificado no sangue dele, e eu fui purificado no sangue dele, com certeza, porque ele disse que é assim, e ele me representa diante de Deus, ele já colocou diante de Deus, já falou com Deus que eu me arrependi, pedi perdão, e Deus, através desse Jesus, me justificou, ele me declarou justificado de todos os meus pecados, eu estou perdoado. Esta é a base da nossa fé. Você não pode pegar essas coisas e mostrar para alguém assim na sua mão, não pode pegar essas coisas, colocar no armário e ficar contemplando lá, não, isso aí é pela fé.
Mas quando vem as tribulações, quando vem acusações, quando o próprio diabo tenta nos acusar, quando alguém tenta nos acusar, como é que eu vou fazer? Pela fé, você vai ter a certeza que a Bíblia diz que não foi homens, não foi obra humana que me resgatou, foi Jesus. E sendo assim, Ele é poderoso para me salvar. Eu estou salvo, porque Ele me perdoou, Ele me lavou no sangue dEle, Ele me representa diante de Deus, e Deus, através desse Jesus, me declarou salvo. Eu estou salvo, estou justificado, e nada agora pode me condenar por causa dos pecados. Ninguém pode me condenar mais. Eu estou salvo. Isso é fé. Você não vê, você não apalpa, assim como eu estou pegando aqui alguma coisa, eu pego a Bíblia aqui na minha mão, quando eu pego esse livro na minha mão, não é assim. A gente tem fé, e a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Você estava lá para saber se Jesus morreu na cruz no seu lugar mesmo? Não, eu não estava. Você viu isso? Não, eu não vi. Você viu Jesus ressuscitado? Não, eu não vi. Mas a palavra diz que é assim, eu aceito assim, eu creio assim, e essa é a base da minha fé. Eu sou salvo por isso. Eu estou salvo por esta fé em Jesus, e nada mais pode me condenar, porque Deus já perdoou todos os meus pecados, e Ele disse em Cristo Jesus que eu estou justificado de todos os meus pecados. Por isso, eu tenho certeza, eu estou salvo. Estou salvo em Cristo Jesus, pela fé que eu tenho na palavra de Jesus e no nome de Jesus, que é poderoso para me salvar. É poderoso para me salvar. Portanto, isso é graça. Graça, favor imerecido, coisa que eu não mereço, mas eu fui a Jesus e mesmo sem merecer, Ele me resgatou do pecado, pagou o preço que eu teria que pagar para ser salvo. Ele pagou por mim. Eu recebo esse Jesus dessa maneira, ele vai diante de Deus e diz: Pai, ele ou ela crê no meu nome, crê no sacrifício que eu fiz na cruz do Calvário, ele crê no teu amor, arrependeu de seus pecados, pediu perdão e quer viver uma vida agora conosco. Ele quer viver uma vida como se fosse um comigo e com o Pai. Isso é Jesus dizendo, falando a teu respeito diante de Deus. Por isso, meu amigo, nós somos crentes em Jesus, somos salvos não por uma religião, não por alguém aqui do mundo, muito menos por nós mesmos. Não somos salvos por uma filosofia barata, nós não somos salvos por poder de palavras persuasivas, nós somos salvos porque Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Somos salvos porque Jesus morreu na cruz do Calvário por nós. Somos salvos porque recebemos perdão dos nossos pecados. Após o nosso arrependimento, Deus nos perdoou. Somos salvos porque Deus nos declara justificados em Cristo Jesus. E isto é uma bênção, é uma maravilha. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe. Deixa eu orar. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, abençoe essa pessoa de uma maneira muito especial. E que o Senhor possa, meu Deus, encaminhar essa pessoa através do teu Espírito Santo. Se ela não tem ainda a certeza da sua salvação, que o Senhor a encaminhe através do teu Espírito Santo ao conhecimento da tua palavra, e ela venha através de Jesus Cristo receber o perdão de seus pecados, o resgate dos seus pecados e ser, ó Deus, justificada pelo Senhor em Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Até uma próxima mensagem, se Deus quiser. Até lá.